O Pedro falou pela primeira vez publicamente sobre toda essa confusão que a gente está acompanhando e teve o seu estopim na entrevista histórica, eu diria, do Filipe Luís nesse final de semana. Pedro decidiu pedir desculpas, mas ao mesmo tempo também mostrou o quanto que ele ficou insatisfeito de ter sido exposto da maneira que foi na coletiva depois do jogo contra o São Paulo. Na carta, ele começa falando que, uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Aqui ele tá falando claramente do José Boto, que na semana passada informou ao Mauro César Pereira que divulgou a informação de que o Pedro estava à venda. Aí segue do Pedro falando que construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação, briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. É evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que ela foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aqui vem claramente uma pancadinha em cima do Filipe Luís, porque foi ele que expôs, né? Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa, assim ele finaliza a resposta dele. Então aqui ele deixou claro que cometeu um ato de indisciplina, que treinou muito abaixo do que deveria, entendeu o motivo pelo qual não foi relacionado para o jogo, mas também, ao mesmo tempo, ele deixou muito claro aqui que ele não gostou da maneira como o Filipe Luís abordou esse assunto publicamente. E aqui você vê que tem um problema entre ele e o Filipe Luís, porque em nenhum momento da nota ele fala que pediu desculpa ao treinador e conversou com o treinador, ele fala que fez isso com os companheiros de elenco, e também ele diz na carta que teve um problema com a diretoria, se sentiu incomodado com a diretoria, por isso que ele fez, entre aspas, corpo mole, e em nenhum momento da carta está escrito que ele se resolveu com a diretoria. Mas, como eu falei aqui, dificilmente o Pedro tem outra alternativa que não seja trabalhar, buscar o seu espaço do Flamengo para tentar ir embora no que vem. Porque para esse ano ele não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe, porque ele já tem 8 jogos, não pode jogar a Copa do Brasil porque já jogou pelo Flamengo, só poderia se transferir para jogar Libertadores Sul-Americana. E ninguém vai pagar tudo isso por ele para jogar uma competição ainda mata-mata. E uma venda para o exterior, eu acredito que os grandes centros não iriam querer ele e os países que iriam querer, ele não vai querer jogar. Então, de uma forma ou de outra, mesmo não se gostando, o Pedro vai ter que mostrar dentro de campo, porque para ir embora, acredito que só ano que vem.